Olavo de Carvalho, parte 63. O ano em que o tempo parou. Jornal do Brasil, dia 22 de novembro de 2007. Se 1968 é chamado o ano que não terminou, é porque não terminou mesmo, porra. Nem dá sinais de pretender fazê-lo tão cedo, Ao menos no Brasil é assim, tá certo? Os trejeitos e cacuetes verbais que dominam o horizonte mental deste país ainda são, em essência, aqueles que então ecoavam pela Rua Maria Antônia e pelos bares do Leblon. Os dois polos neuronais, Tico e Teco, entre os quais circulava o comércio local de ideias, gente. Isso não quer dizer que o Brasil esteja preso no passado, Está fora do tempo, porra. Na França, nossa principal fornecedora de gadgets intelectuais, 1968 não foi propriamente um capítulo da história, tá certo? Foi uma crise abrupta de esquecimento, quando o acesso cognitivo a milênios de tradição cultural se tornou inviável graças ao consumo com pisco de dois poderosos estupefacientes. Olha só, de um lado, a repentina substituição do ensino tradicional, baseado em letras clássicas e ciências físicas, pela nova cultura de sexo, drogas e rock and roll, e guevarismo, essa porra aí, criada para atender a um público, gente, de adolescentes, que a prosperidade da classe média no pós-guerra transformaram em consumidores independentes e vorazes, porra! O processo está relativamente bem documentado na obra apologética Linguistique et Culture Nouvelle, de Philippe Rivière e Laurent Dunkin, ok? Paris, Edition Universitaires, 1971. Bem, gente, de outro lado, as próprias instituições nominalmente encarregadas de conservar a inteligibilidade do passado foram incapacitadas para essa tarefa, porra, pela disseminação epidêmica da moda desconstrucionista, tá certo? Se a alfabetização consiste em construir pontes entre os sinais escritos e o mundo da experiência exterior e interior, é evidente que dinamitar essas pontes, fazendo da linguagem um universo autorreferente, não pode resultar em nenhuma elevação do nível de compreensão da cultura, porra! E sim, apenas numa forma superior de analfabetismo, Bem, praticamente irreversível por vir legitimada pelo aval da intelectualidade acadêmica, Aliás, a mais presunçosa e pedante que já existiu, gente. Também é patente que na impossibilidade de apelar ao testemunho da realidade experienciada, o único critério de julgamento que resta é precisamente a palavra daquela intelectualidade, investida assim, gramscianamente, da autoridade onipresente e invisível de um imperativo categórico, do mandamento divino. Quanta bobagem. Cortando a comunicação com o passado, pessoal, 1968 destruiu o senso da continuidade histórica, de modo que todo o progresso alcançado desde então no mundo do pensamento, e ele foi considerável, se deu à margem da zona desconstrucionista, tornando-se incompreensível, totalmente invisível aos que permanecem dentro dela, gente. Ex-adolescentes perpétuos continua fechado numa redoma de atemporalidade postiça. Separado da história e da realidade, Tá no mundo da lua. Entregue aos prazeres mórbicos da autorreferência narcisista, psicoticamente repetitiva, que os vai tornando cada vez mais estúpidos e incapazes, à medida mesma em que reforça sua devoção aos mitos culturais e políticos de um ano lendário, transfigurado em caricatura grotesca da eternidade. Tá certo?
Bem, meus filhos, foi assim que a França saiu da história intelectual do mundo. E o Brasil, que nunca havia entrado nessa história, senão por apêndice da França, saiu junto com ela, sem nem perceber, gente. O reinado da inconsciência, que desde então se instalou no país, eliminando toda a possibilidade de vida intelectual genuína, ao menos dentro das fronteiras do establishment, está na origem da assombrosa degradação moral e política, da qual hoje todos se queixam, mas que, no fim das contas, né, é o destino que escolheram, tá certo? Bem, terminou isso aqui, menino. Você vai ler o segundo? Sim, senhor professor. 1968. O embuste que não terminou. Jornal do Brasil, 29 de maio de 2008. Se a celebração de 6 décadas de existência do Estado de Israel vem consistindo essencialmente em culpá-lo por todo o mal que lhe fazem e em desejar com fervor a sua morte próxima, e dos 40 anos de rebeliões estudantis de 1968, não tem feito outra coisa senão tomar como realidade, a priori e sem o mínimo exame crítico, a autointerpretação lisonjeira que seus líderes fizeram desse movimento na época da sua eclosão. Uma das poucas vozes dissonantes foi Nicolas Sarkozy, que em discurso recente afirmou: o maio de 68 foi o relativismo moral e intelectual a todos nós. Impôs a ideia de que não existia mais qualquer diferença entre o bom e o mal, verdade e falsidade, beleza e feiura. Sua herança introduziu o cinismo na sociedade e na política, ajudando a enfraquecer a moralidade do capitalismo, a preparar o terreno para o inescrupuloso capitalismo das regalias e das proteções para os executivos velhacos. Fecha aspas aí para Nicolas Sarkozy. Reagindo com indignação a essas palavras, o ativista historiador Tariq Ali, ele mesmo, um dos agitadores de 1968, exclama, abre aspas: não me venha com essa, Sarkozy, fecha aspas. E imaginando brandir contra o presidente francês argumentos irrespondíveis, pergunta, abre aspas: então, nós é que somos responsáveis pela crise do subprime? Pelos políticos corruptos? Pela desregulamentação? Pela ditadura do livre mercado? Pela cultura infestada por um importunismo descarado? Pelo Enron? Pela Conrad Black? Entre outras coisas? Fecha aspas. Mas a resposta a essa pergunta é incontornavelmente sim. O movimento de 1968, que na verdade começou em Harvard em 1967, marcou a conversão mundial da esquerda aos cânones da Revolução Cultural, preconizada por Georg Lukács, Antônio Gramsci e os frankfurtianos. A ambição da militância daí por diante já não era tomar o poder, nem menos implantar o socialismo. Estas metas eram adiadas para depois de conquistado o objetivo primordial, destruir a civilização do Ocidente, corroer até a extinção completa as bases culturais e morais sobre as quais tinha se erigido o capitalismo. Ora, o que é o mais bem-sucedido sistema econômico, quando amputado de seus fundamentos civilizacionais e reduzidos à pura mecânica das leis de mercado? É um mundo de riqueza sem alma, um inferno dourado. Os revolucionários de 1968 produziram esse efeito por 3 vias em 3 frontes. A primeira, espalhados na mídia e nas instituições de cultura, empreenderam a agressão direta, pertinaz e brutal a todos os valores e símbolos mais veneráveis da civilização e a demolição deliberada do sistema de ensino, onde as aulas de grego e latim foram substituídas por seminários de sexo anal. Segunda,
Infiltrados no meio empresarial como técnicos e consultores, persuadiram os capitalistas a modernizar-se, mandando as favas às exigências da moral tradicional e passando a agir segundo o modelo deformado do argentário sem escrúpulos. A caricatura marxista do empresariado tornou-se realidade. Não raro, encarnada pelos próprios homens de 1968, cuja posadíssima conversão à livre empresa vinha acompanhada de uma ênfase cínica na eficiência moral do sistema. Propaganda irônica que só fazia ressaltar, de maneira implícita, mas por isto mesmo ainda mais contundente, a superioridade moral do socialismo, injustamente derrotado pelo mundo mau. E terceira, atuando como líderes e porta-vozes de movimentos sociais, condenavam os efeitos de suas próprias ações como se elas não fossem obra deles, e sim de uma abstração hedionda, o capitalismo. E simultaneamente exploravam a nostalgia do universo cultural destruído, cooptando de volta os velhos valores e símbolos civilizacionais. Até mesmo os religiosos, esvaziando-se de seu sentido originário e reduzindo-os a slogans da propaganda anticapitalista. Com essa tripla operação, adquiriram o simulacro terrivelmente convincente de autoridade, que até hoje aufere lucros morais de seus próprios crimes, debilitando-os na conta da burguesia sonsa que se deixa intoxicar pelo seu discurso. Próximo tópico, professor. Marxismo e vigarice. O senhor lê este seu tópico? Sim, posso ler. Só abaixa essa musiquinha aí quando estiver lendo, igual você baixou para você. Sim, senhor. Então, gente, eu escrevi esse artigo no Diário do Comércio em 13 de maio de 2013, né? Tá fazendo 12 anos, né? O título é Devotos de um Vigarista. Vamos lá? A Folha de São Paulo perguntou a 4 dos seus mais típicos mentores, né? Por que é ainda importante ler Karl Marx? Nenhum deles leu a resposta certa. Nenhum deu. Porque ninguém pôde ignorar, sem grave risco, a ideia que mataram mais seres humanos do que todos os terremotos, furacões, epidemias e desastres aéreos do último século, porra! Mais do que 2 guerras mundiais. Infringindo a regra elementar do próprio Karl Marx, de que a verdadeira substância de uma ideia é a sua prática e não sua mera formulação intelectual. 3 deles mostraram enxergar que o marxismo era uma pura teoria, separada da ação que exerceu no mundo, e incorreram assim no delito de formalismo burguês, o mais abominável para um cérebro marxista, gente. Eu não tomaria aulas de marxismo com esse sujeito, nem se eles me pagassem, tá certo? O quarto, gente, o professor Delfim Neto, que também passou, né? Bateu as botas há pouco tempo. Na ânsia de redimir-se ante a intelectualidade esquerdista do pecado de ter servido a ditadura militar, caprichou, gente, no hiperbolismo e atribuiu a Karl Marx o dom da eternidade, cacete. Que numa perspectiva marxista não faz o menor sentido, tá? O professor José Arthur Gianotti recomendou reler Karl Marx cuidadosamente, porque sua concepção da história foi adulterada por ter sido colada, sem os cuidados necessários, a um darwinismo respingado de religiosidade. Meu saco! Adulterada? Colada, porra! Nenhum dos continuadores de Karl Marx, gente, revelou tanta dívida intelectual para com Charles Darwin, quanto o próprio Karl Marx, porra, que declarou sua filosofia nada mais que a interpretação darwinista da história. E só não dedicou o capital ao autor de A Origem das Espécies, porque este não permitiu, tá certo? Quando a tonalidade religiosa ou pseudo-religiosa ela é mais do que notável nos manuscritos de 1944,
e ressoa em cada linha das verberações proféticas anticapitalistas espalhadas ao longo de toda a obra de Marx. O professor Gianotti, gente, ele é que quer separar artificialmente aquilo que nasceu junto, tá certo? Relê cuidadosamente. Não é preciso, não. Bastaria ter lido, tá? O mais cômico dos quatro foi o senhor Leandro Conder, Leandro Conder, que intelectualmente já saiu do mundo dos vivos há 3 décadas já, e não precisaria ter abandonado o seu estado de animação suspensa para confirmar, na Folha, aquilo que já provou centenas de vezes. Uma prodigiosa incultura, seu desconhecimento dos assuntos em que opina. Pessoal, esses comunistas é tudo um bando de jegue, hein? Os de hoje, principalmente de hoje, quando eu escrevi isso, e agora tá pior ainda. Bem, o senhor Leandro Conder, ele disse o seguinte, gente, ó, abre aspas para ele aí. Lê aí, menininho. Os grandes pensadores são grandes porque abordam problemas vastíssimos e o fazem com muita originalidade. A perspectiva burguesa conservadora evita discuti-los. É isso o que caracteriza seu conservadorismo. Fecha aspas aí. Tá bom, muito bem, obrigado. De nada, professor. Os conhecimentos que não só ele pessoalmente, mas toda a curriola de mentecaptos marxistas desse país tem daquilo que ele chama perspectiva burguesa, pessoal, pode ser avaliado pelo Dicionário Crítico do Pensamento da Direita, em que 104 dessas caricaturas ridículas se encheram do dinheiro público, gente, para dar um show de ignorância como nunca se viu no mundo. E tinha uma notinha de rodapé aí, menino? Tem sim, professor. Está escrito aqui, ó. Leia em http://www.olavodicarvalho.org/textos/não-sabendo.htm. E depois volte aqui. Nota do organizador. O show de ignorância que o autor se refere é o Dicionário Crítico do Pensamento da Direita, do Rio de Janeiro, FAPERJ, Mauad, 2000, criticado por ele no artigo, abre aspas, tudo o que você queria saber sobre a direita e vai continuar não sabendo, fecha aspas, publicado no jornal O Globo, de 22 de dezembro de 2000, e disponível no link indicado. Terminou a nota, professor. Muito obrigado. Então vamos lá. Pessoal, essa gente simplesmente não estuda os pensamentos que parecem antipáticos ao seu partido, tá certo? Adivinha ou cria suas ideias à distância, gente. É EAD. Partindo de fofocas, piadas, fantasias preconcebidas, né? E lendas urbanas que constituem, no seu ambiente mental, sufocantemente provinciano, a única bibliografia requerida para quem deseje pontificar a respeito, tá certo? Ô professor, se fosse hoje a gente poderia incluir aí memes, né? Muito bem. Agora é tweet, meme, né? A filosofia dos marxistas de hoje é baseada nisso aí, né? Se der um livro do Capital para eles, no primeiros 3 parágrafos torce o cérebro deles. Eles nem conseguem entender o que eles defendem. Pois bem, vamos aqui. Fazem isso até comigo, gente, que tem uma obra publicada relativamente escassa, porque não o fariam com os autores de muitas dezenas de volumes, como Leibniz, Husserl, Vogelin e outros do nosso, como o nosso Mário Ferreira dos Santos, né? Bom, a um boboca que desconhece tudo aquilo que despreza, é forçoso que o horizonte de problemas, pensado por Karl Marx, pareça em comparação com nada vastíssimo, hein? Mamaki, na verdade, pensou num único problema, a luta de classes, tá certo? Todos os outros conceitos da sua filosofia, gente, foram recebidos prontos, como os da dialética, de alienação, ou de comunismo mesmo, tá certo? Ou são apenas afirmados sem nenhuma discussão crítica, como o próprio materialismo dialético. Ou derivam da luta de classes por mero automatismo, como os de ideologia, superestrutura, etc. Longe de ampliar os horizontes dos problemas filosóficos, o que Karl Marx fez, porra, foi restringi-lo com um dogmatismo acachapante, instituindo aquilo que Eric Vogelin caracterizou como proibição de perguntar, porra.
Bem, eu já nem falo dos grandes problemas clássicos como fundamento do ser. O sentido da existência, o bem, o mal, etc. Nem o próprio conceito de valor, pessoal, essencial na sua economia, ele discute, tá certo? Postula-o no começo do Capital e segue adiante, sem notar que disse uma tremenda asneira. Bem, comparado ao de Leibniz, de Aristóteles ou de Platão, ou mesmo a um Eric Voegelin, de um Max Weber, de um Christopher Dawson ou de um Pitirim Sorokin. O horizonte de problema de Karl Marx é deploravelmente pobre. Sua cultura literária é a de um professor de ginásio. Seus conhecimentos de história, de pintura, da arquitetura, da música são praticamente nulos, porra. Suas noções de teologia não fazem inveja a nenhum seminarista. Bom, pergunto-me, por exemplo, qual a relevância do pensamento de Karl Marx para as ciências biológicas, hein? Para a física, hein? Para as matemáticas, hein? Zero, porra! A breve incursão do seu amigo Engels nesses domínios foi um vexame espetacular, gente. Pois é, meus amigos, em matéria de ética, então, o tratamento de que Marx dá ao problema da felicidade humana é, de certo, o mais besta, hein? O mais grosseiro de todos os tempos. Tomemos o dinheiro da burguesia e todos serão felizes. Enfeitando o quanto seja, o argumento é esse, gente. Só por esse detalhe, o homem já merecia o adjetivo com que resumiu o próprio Eric Voegelin, hein? Vigarista. Muito bem, terminamos a leitura de hoje. Ô, professor, muito obrigado. Vamos comer um peixinho aqui, professor? Hoje é o 4º domingo de quaresma. Sim, fomos à igreja. Eu fui com você, eu estava lá do seu lado. Ô, professor, muito obrigado. Então vamos lá, então? Vamos, até mais. Tchau, pessoal. Até a próxima leitura. Valeu, pessoal, até mais. Professor, fala. O que o senhor acha do que está acontecendo agora? Também